Excelência ao senhor Presidente da República e outras autoridades, dirigem-se para o automóvel que os levará ao palanque oficial e onde presenciarão o majestoso desfile do centenário. O movimento na rua 15 de novembro é dos mais intensos. A principal artéria da cidade Sorriso está engalanada. De fato, a cidade estava engalanada nesse dia 7 de setembro de 1953, quando o presidente da República, Getúlio Vargas, veio em um dos eventos de comemoração do primeiro centenário de emancipação política do Paraná, na rua 15 de novembro, e é sobre ela que eu quero conversar com vocês hoje. Não esqueça de curtir o vídeo e inscrever-se em nosso canal. A Rua 15 de Novembro, antiga Rua das Flores, é uma das ruas mais antigas da cidade. Conseguimos vê-la na planta da cidade de 1857, com apenas 3 quadras, tendo seu início na Rua da Assembleia. A Rua da Assembleia hoje é a Dr. Muricy. Dizem que o nome Rua das Flores tem origem no grande número de terrenos baldios que tinham diversas flores. A quantidade de flores era acima do normal e ficou denominada Rua das Flores. Viria a se chamar Rua da Imperatriz, em homenagem à visita do monarca Dom Pedro II no ano de 1880. Aí homenagearam a Rua das Flores como Rua da Imperatriz, a Praça Tiradentes, que hoje conhecemos como Praça Tiradentes, era a Praça da Matriz, e por um curto período passou a se chamar Praça Dom Pedro. E com a proclamação da República, ocorrida no dia 15 de novembro de 1889, então aquilo que tinha alguma relação com o Império acabou sendo abolido e o calçadão da Rua 15 leva esse nome em virtude desse evento. A Rua da 15 é um lugar que você consegue acompanhar todo o desenvolvimento da cidade de Curitiba. A gente tem fotos que registram ela sem pavimentação alguma. Depois, com o tráfego de charretes e carroças, os carros de boi, que trafegavam mercadorias, transitavam com mercadorias e pessoas. Aí, posteriormente, tem os bondes de mulas, tinha as linhas principais, aí o seminário era uma delas. Os bondes, eles geralmente transitavam na região do Batel até o Boulevard 2 de Julho ali, que hoje é João Galberto, um pouquinho para frente do passeio público, até chegar posteriormente os bondes elétricos, que tinha ali um trajeto na atual 15 de novembro. E depois esse espaço é dividido com os automóveis, Então tem os automóveis, as charretes aí de tração animal, e os bondes elétricos também nesse local. É esse o desenvolvimento que a gente consegue acompanhar, analisando a 15 de novembro, e fazendo um contexto, uma relação com a cidade de Curitiba. O calçadão da Rua 15 foi tombado pelo Patrimônio Histórico-Cultural do Estado em 1974. Na verdade, o que foi tombado é a paisagem urbana no trecho que compreende a Praça Osório até a Praça Santos Andrade, todo o calçadão. É importante destacar que a Rua 15 de Novembro ela inicia ali no Bondinho, Do Bondinho até a Praça Osório, a Luiz Xavier. Mas é um lugar que eu quero abordar com vocês porque ali tem muita história. Ali foi a Cinelândia de Curitiba porque tiveram 3 principais cinemas, então era um ambiente de lazer que a população curitibana se dirigia. Como a gente consegue ver nas fotos antigas, ao lado do Palácio e Avenida, o pessoal fazia fila para adentrar ali nos cinemas, que era uma novidade na época, E outro fato interessante, que fica bem próximo ali do Palácio e Avenida, é o edifício Moreira Garcês, a primeira construção de concreto armado da cidade de Curitiba, com 8 pavimentos, e ali também abrigou a embaixada da Alemanha nazista, Então a gente tem esse registro também. O local é muito importante, tem bastante fatos históricos. No ano de 1972, o visual da Rua 15 de Novembro muda por completo. Ela é interditada, o trânsito de veículos, e passa a fazer a pavimentação, o calçamento exclusivo para pedestre. Esse evento foi um evento muito delicado, porque os comerciantes eles não queriam que a rua fosse interditada para os veículos, acreditando que iam reduzir suas vendas. E aí, numa artimanha da prefeitura do Jaime Lerner, nesse momento era a ditadura militar, Jaime Lerner havia sido nomeado pelo governador do estado do Paraná, que também havia sido nomeado pelo general Médici,
E então o Jaime Lerner, numa sexta-feira à noite, a fim de evitar possíveis mandados de segurança e interromper a obra, colocou colaboradores para trabalhar de forma intensa, a madrugada dentro. Então, quando chegou na segunda-feira, praticamente já estava tudo pavimentado e não tinha muito mais o que fazer, né? A obra se deu e daí teria que ser desfeita. Isso já se tornaria mais difícil. Então, numa artimanha da Prefeitura de Curitiba, conseguiram concluir e, posteriormente, esses mesmos comerciantes que eram contra acabaram aceitando porque viram que aumentou o tráfego de pedestres e, consequentemente, aumentou os clientes e as vendas nas suas lojas. Um outro detalhe que o pessoal comenta que é bem importante, você já deve ter visto antigamente as crianças ali no final de semana pintando papel no chão. Isso foi uma outra artimanha da prefeitura à época para evitar eventuais protestos que eram organizados por grupos automobilísticos e aí colocavam lá material e as crianças para pintar. Quando esse pessoal chegava, já estava dominado de criança e acabava que não havia o protesto. Uma das características, um dos detalhes da Rua 15 que não passam despercebido, são as rosáceas, as figuras geométricas que representam os pinhões gravadas no calçadão em mármore branco e diabásio negro. Essas figuras elas foram criadas por Lang de Morretes, o artista Lang de Morretes. Lang de Morretes, nascido em Morretes, habitou ali, quando era criança, a casa do Ipiranga, na Serra do Mar. Para quem já fez a trilha do Itupava ali, aquele caminho que chega no meio do caminho, você fala, poxa, o que eu vim fazer aqui? Ali, perto do trilho do trem, tem uma casa ali, ruínas de uma casa, foi habitada por Lang de Morretes e seu pai, que era engenheiro aí, conhecido na região. As rosáceas refletidas nas calçadas têm origem no movimento paranista, um movimento que contou com artistas importantes como João Turim, Zaco Paraná e o próprio Lang de Morretes, que criou essas figuras geométricas. O movimento paranista também contemplava a arquitetura de casas. Até hoje temos um sobrado na 15 de novembro que tem características de pinheiro e pinhões, e existia uma outra residência que foi muito influenciada por esse momento na Rua José Loureiro. Essa já foi demolida na década de 70, mas representava bastante esse movimento. A revista também, Ilustração Paranaense, eu gosto muito da capa dela, que é uma representação do homem vitruviano de Leonardo da Vinci, mas é um homem vitruviano paranaense, no meio dos pinheiros, uma imagem muito bacana, é desse momento, da primeira metade do século XIX, e representa esse movimento que até hoje, como eu falei, está refletido nas nossas calçadas e em algumas edificações. Então esse foi um conteúdo relacionado à principal artéria da cidade, como diz o locutor no início do vídeo, né? A principal artéria da cidade Sorriso está engalanada. De fato, sempre esteve, foi uma via muito importante, com diversos eventos, como também a passagem das tropas da Revolução Federalista da década de 30, estiveram aí na principal avenida, e eu trouxe pequenas observações históricas, fatos históricos que estão diretamente envolvidos com essa via que muitos circulam diariamente e desconhecem muito desses eventos. Espero que vocês tenham gostado, nos acompanhem nos próximos vídeos, e para aqueles que têm interesse em acompanhar o vídeo completo, a gente tem disponível no nosso canal no YouTube a vinda de Getúlio Vargas e as comemorações do primeiro centenário no ano de 1953, no governo Bento Munhoz. Um abraço e até a próxima! Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal.